E queridas, não acabei, mano. Bom dia, gente. Olhem só. Não vou passar. Ai, tá calor, hein? Por favor. Bruno, abre aqui para mim, por favor. Bom dia para quem está em casa. Bom dia. Então, minha gente, olha só, eu quero fazer uma combinação com vocês. Eu não vou passar trabalho extra para o teste, tá? O teste, vocês vão receber, quem está em casa tem o material na plataforma, quem está na escola vai receber o material impresso, e eu já pedi para providenciar, quando eu for para o recreio, vou até ver se já está pronto, já deveria estar pronto, mas eu estou lendo, estou explicando, vocês vão ter esse material impresso para o teste. Então, depois do teste, se nós tivermos algum problema, eu vou passar trabalho especificamente, tá? Para quem estiver necessitando de uma ajudinha, ok? Quando estiver perto da prova, eu vou passar um trabalho para todo mundo, para a gente garantir a prova e já também a nossa recuperação. Vai acontecer da mesma forma do ano passado. Ensino religioso e empreendedorismo não tem prova de recuperação, é trabalho. Estão lembrados disso? Sim? Quem não sabe, Felipe, levanta a cabeça, amor. Quem não sabe, tá? A gente não faz recuperação de ensino religioso, na verdade, a gente não faz nem prova, né? A gente começou a fazer ano passado por conta da pandemia, esse ano continuamos. Então, já vou passar esse trabalho antes da prova para a gente considerar aí a possibilidade de alguém ficar de recuperação. A possibilidade existe? Existe. Só que não é o fim do mundo. E tendo o material em mãos para o teste,
O teste, que eu não vou pegar pesado no teste com vocês, tá? É só ler, só prestar atenção no que eu estou perguntando. E a prova também, assim, dentro do mesmo caminho, eu acredito que a gente não vai ter problema. Agora, muito importante, tá? Quando a gente, isso eu estou falando desde o ano passado, quando a gente começou com as aulas online e as provas online. Fazer a prova rápido não ganha mais ponto. Não é um jogo. E tem tempo para responder. E não tem como, por mais que você faça uma leitura dinâmica, você fazer uma boa prova em 2 minutos, em 1 minuto e meio, a não ser que você já tenha as respostas de alguma forma. Aí dá. Aí dá. Agora, fazer mesmo avaliação, gente, não tem como. 1 minuto e meio, não dá. Não dá. Então, isso vale para a minha disciplina e vale para as outras disciplinas também. Leiam atentamente as questões, vejam a possibilidade de respostas, avaliem se aquela resposta é válida ou não. Porque às vezes tem umas coisas assim que a única explicação para o erro é o aluno não ter lido. É o aluno não ter lido. Não tem como não ter lido. Fecha a porta para mim, por favor, Maria. Obrigada. Bem, combinados assim? Alguém tem a necessidade de... Se me disser assim, não, Geise, eu quero fazer um trabalho para o teste. Fala comigo em particular e aí faz o trabalho, tá? Mas estou abrindo essa possibilidade. Estou abrindo essa possibilidade. Então, quem achar que precisa fazer um trabalho para o teste, me procura. Ok? Tudo bem? Estão quietos. O que aconteceu? Ficaram assustados porque eu já estou falando em prova final e recuperação? Foi ontem. Foi ontem. Eu estava no 7º ano. Aí eu falei assim, não, porque eu comecei a falar para prova. Aí que lindo o copo personal. Maravilhoso. Eu tô tossindo por conta da chuva que eu peguei ontem. Dormi... Não, fora que de segunda... Hoje é quarta. De domingo para segunda, eu dormi de cabelo molhado com o ventilador ligado. Acordei na segunda-feira de manhã afônica. Aí ontem peguei chuva. Tô brincando com a sorte, né? Aí eu falei assim, não, porque semana que vem daqui a, já vai ter teste, Geise? Gente, já. Daqui 3 semanas já é novembro. Acabou. Daqui 3 semanas já é novembro, praticamente. E quem né, estiver fazendo aí o seu caminho, já que estamos falando de mitologia grega, quem estiver aí fazendo o seu caminho rumo ao Olimpo, depois do feriado do dia 20 de novembro, já está com o pé das férias. Imagina.
Ó, outubro. Faltam 1, 2, 3 semanas para acabar o mês de outubro. Aí depois vem o feriado de finados. Feriado de finados, depois tem o feriado da Proclamação da República. Zumbi dos Palmares caiu numa sexta-feira. E a semana de prova deve ser a última semana de novembro, praticamente. Olha que delícia. Vamos lá. Hã? Peraí, que eu tô vendo. Não. Dia de finados é terça-feira. Dia 3. Provavelmente, dia 1º de novembro tem aula. Normal. Muito provavelmente. É. Acho difícil. Não, semana que vem, mas novembro acho que não. Vamos lá, gente. O que é mitologia grega? Eu preciso compartilhar. O pessoal que está em casa já está vendo. O que é mitologia grega? A mitologia grega é o conjunto de histórias, lendas e mitos que pertenciam ao imaginário da civilização da Grécia Antiga. Povoado por deuses, heróis lendários e criaturas fantásticas. Relacionada com a religião, a mitologia grega apresentava, além dos cultuados deuses, explicações para temas fundamentais como o surgimento do universo e a origem da vida, assim como a filosofia, né? A filosofia, ela vai, a partir da necessidade de pensar o mundo de forma mais racional, a filosofia vai começar a fazer perguntas para obter respostas mais exatas sobre a origem do universo, a origem do homem, a origem da vida, qual é o sentido e o propósito de vida do ser humano, né? E daí surgem outras ciências, como a matemática, por exemplo. No caso da mitologia, era muito cômodo você ter deuses, heróis e semideuses que errassem tanto quanto os humanos. Se os deuses erram, por que os humanos serão perfeitos? Se os deuses cometem adultério, por que os humanos não cometem adultério também? Se os deuses têm filhos fora do casamento, por que nós também não podemos ter filhos fora do casamento? Então, às vezes, né, essas lendas, esses mitos, eles acabam resolvendo algumas questões que seriam problemas no dia a dia da sociedade. Tudo bem até aí? Sim? Não? Vocês estão muito quietos hoje, gente. Acredita-se que a mitologia grega tenha surgido por volta do século VIII a.C., sendo registrada principalmente por Esíodo e Homero. Os mitos gregos teriam se originado a partir da unificação de uma série de histórias de mitologias antigas, com destaque para as origens dórica e micênica. Os antigos gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência de diversos deuses. Aliás, as divindades gregas são uma característica mais marcantes dessa mitologia.
Seres mitológicos. A mitologia grega é muito rica em personagens sobrenaturais, que representam características inerentes à personalidade humana e das forças da natureza. Alguns dos principais seres mitológicos gregos são deuses, entidades de poder superior e imortais, diferentes dos deuses da mitologia nórdica, mais dotados de diversas características típicas dos humanos, como o ciúme, a inveja, o desejo sexual, entre outras. Aí foi que eu falei sobre a questão da possibilidade de corrupção dos deuses, né? Acaba vindo a possibilidade de corrupção dos seres humanos. Ninfas. Quem sabe quem são as ninfas? Ninguém? São seres predominantemente femininos, que habitavam os campos. Eram famosas por sua beleza e alegria. A ninfa, ela tá como se fosse aí uma sereia da terra, mais ou menos. Seriam as ninfas, que encantam os homens, causam ciúme nas mulheres, né? Heróis. A maioria dos heróis presentes na mitologia grega são semideuses. Pergunta boa essa para o teste. Ou seja, filhos de deuses com seres humanos. Ao contrário dos deuses, os heróis são mortais e protagonizam grande parte das narrativas sobre a Grécia Antiga. E tem uma questão muito interessante, que como eles são mortais e filhos de deuses, surgem, né, constelações com os nomes desses heróis. Por quê? Porque o deus ou a deusa, né, pai ou mãe, quando vê a morte daquele filho, o transforma em alguma outra coisa superior e lendária, uma montanha, um rio, mas normalmente constelações, que é para ficar mais próximo do Olimpo, né? Mais próximo dos olhos de Zeus, ou de Hera. Centauros. Centauros são criaturas lendárias que vivem nas florestas, conhecidas por serem metade humano e metade cavalo. E se for metade cabra ou bode? Metade humano, metade cabra? Falamos semana passada. Não. Sátiros, exatamente. Que vem da sátira, que eu estava falando lá da história do teatro, né? Medusa. O que é Medusa? Exatamente. Uma feiticeira com cobras no lugar dos cabelos. As lendas dizem que caso alguém olhe diretamente para a Medusa, é transformado numa estátua de pedra. Sereias, criaturas marinhas, conhecidas por serem metade de mulher e metade peixe. As lendas sobre as sereias falam do canto mágico que atrai os marinheiros para o mar. E aí tem também a questão do tritão, né, que seria o sereio. Seriam os tritões. Mas nem todo mundo aceita essa questão do tritão, né, como sendo um ser mitológico. Não sei por quê. Por que a sereia é um ser mitológico e o tritão não? Poxa, desmereceu, né? Não, mas por quê? Porque o tritão encantaria quem com seu canto?
As mulheres. Por que a gente não merece ser encantada pelo canto do tritão? Acho isso machismo. Machismo, também acho. Aliás, vocês viram aquele filme, uma animação, dos meninos que são peixinhos? Luca. Muito bom. Muito legal. Vejam. Muito, muito, muito bonitinho. Dá um pouco de raiva em algumas situações, porque é muito claro ali, mas é filme, né, gente? É animação. Mais do que filme, é animação. Então, os caras podem tudo. Mas o contexto é muito bacana. Se fosse um filme, se a gente tivesse um quadro interativo para levar todo mundo e tal, não sei o quê, com certeza seria um filme que eu iria trabalhar esse ano. É o Luca e o outro, o Soul. Soul? O da alma. Eu tenho falado muito com o nono ano sobre esse filme, porque ele traz muitas situações que são recorrentes de várias religiões diferentes. E é muito interessante usar esse filme como exemplo, né? Tem ali questões ligadas ao budismo, a questão do karma, tem muito do espiritismo ali naquele filme. Tem umas situações assim, para falar de múltiplas religiões, muito interessante para dar como exemplo. Então, vamos lá. Deuses gregos. Existem vários deuses e deusas na mitologia grega. Vamos ver aí quem está antenado. No entanto, os mais poderosos eram aqueles que supostamente habitavam a região do Monte Olimpo. Por esse motivo, eram conhecidos como deuses olímpicos. São os 12 deuses olímpicos. Zeus. Quem é Zeus? Ele é o deus dos deuses. Governante do Monte Olimpo, morada dos deuses superiores. Também é considerado o deus da chuva, do céu e das tempestades. Hera. Esposa de Zeus e rainha do Olimpo. Deusa do matrimônio, do parto e da família. É companheira de Zeus e rainha do Olimpo. Olha, era muito ciumenta. E dizem, né, que além de ser ciumenta, e o grande ciúme dela era de Afrodite, que é que eu vou falar agora, ela se sentia Fala. Uma deusa, ela trabalhava, só que aí, a ela outra ilha, conseguia assim, uma barata de fato não literal. Mas mesmo assim, a deusa teve filho, o Deus que estava com o negócio, tudo teve filho. Deus da caça e acho que filho do sol. Apolo. Hermes, ou Mercúrio em Roma. Porque ela era muito dominadora também, né? Então, para ela, a questão não era só a questão da beleza, era o poder, né? E a dominação, e também a quantidade de adoradores e de cultos que se tinham, né? De pessoas de... Ai, gente, quando a pessoa vai no templo fazer ofertas, né? As oferendas, as ofertas, então ela era muito ciumenta também com isso. Quantas sacerdotisas, quantas sacerdotisas cada deus tinha,
Então, ela tinha, assim, tem algumas lendas que falam que ela tinha roupantes de ciúme, caso outros deuses recebessem mais oferendas ou fossem mais cultuados, né? Enfim. Afrodite, deusa do amor, da beleza e do sexo. Era considerada a deusa mais bela de todas. Apolo, deus do sol e da luz. Também era contemplado como deus da música e da poesia, conhecido por dirigir uma carruagem que transporta o sol. Atena tem uma música, Carruagem de Fogo, música tema das Olimpíadas, lindíssimo, antigo, mas deve ter no YouTube, lindíssimo, que é todo baseado nos mitos da cultura grega, lindíssimo, lindíssimo. Atena, deusa da sabedoria, filha de Zeus e Métia, sua primeira companheira. Ares, ou Marte, lá em Roma, o deus da guerra, filho de Zeus e Hera. Ares era do babado. Era ruim. Escreveu, não leu? Ares. Poseidon, deus dos oceanos e mares, irmão mais velho de Zeus e Hades. Hefesto, deus do fogo e da forja, considerado o arquiteto do Olimpo e responsável pelas erupções vulcânicas. É filho de Zeus e Hera, mas foi abandonado pela mãe por ter nascido muito fraco e feio. Hefesto, ele forja as armas, né, de alguns heróis. E tem algumas lendas, né, sobre fragmentos, coisas que eram colocadas dentro das armas para que as armas se tornassem mais poderosas, né? Os instrumentos, as armas se tornassem mais poderosos. E quando o Monte Vesúvio, né, o vulcão Vesúvio, ele entrou em erupção e teve aquela grande morte em Pompeia, já ouviram falar sobre a erupção do Vesúvio, sobre Pompeia? Muito se teve sobre a falta de culto a Hefesto. Então, ele se manifesta e vai lá e arrasa Pompeia, né? Ártemis, deusa da caça, da vida selvagem e das noites de lua, também é considerada a deusa protetora dos animais. Héstia, deusa do fogo, filha de Reia e Cronos. Cronos é o deus do tempo, cronológico, relógio, né? Cronos, cronometrar. São todas palavras que surgem a partir do nome do deus Cronos. Hermes, mensageiro dos deuses, o fofoqueiro. Jogava para os dois lados. O negócio dele era, né, protetor dos viajantes e comerciantes. É filho de Zeus, Maia, filha de Atlas. Deméter, deusa das plantas, das estações do ano e da terra cultivada. É filha de Cronos com Reia. Em alguns textos, Dionísio, deus do vinho, da festa e do prazer, também aparece como membro oficial do panteão. O que é o panteão? Então, o panteão é esse primeiro pelotão, né? Digamos assim, substituindo a deusa Héstia. Mas o que acontece com Dionísio ou Baco lá na mitologia romana? Ele é o deus do vinho, né? Ele é o fanfarrão, ele é o cara que só vive bêbado,
só vive aí os festivais dionísicos da antiga Grécia, era como se fosse o carnaval, carnevais, a festa da carne. Então era um negócio pesado mesmo, sabe? Um negócio assim, só rolava proibidão. É, tenso, né? Então, por isso que alguns historiadores, né, e alguns estudiosos de mitologia grega tiram Dionísio do panteão. Coitado, que é o cara tem problemas com alcoolismo, né? Esse menino é uma enciclopédia, gente. De acordo com as lendas e histórias que compõem a mitologia grega, ainda existem outras divindades menores que eram servas ou descendentes dos gregos supremos. Entre elas destacam Temis, a deusa das leis, Eros, deus do amor, bandido, que vivia flechando todo mundo, Eos, ou Eus, deus do amanhecer, Pan, deus da natureza selvagem, Dione, deusa das ninfas, Nêmesis, deusa da vingança, Nice, deusa da vitória, Hécate, deusa da magia, bruxaria e feitiços. Heróis gregos. Alguns dos principais heróis gregos que protagonizam as lendas e histórias mais famosas são Teseu, conhecido por ter vencido o Minotauro no labirinto criado pelo rei Minos, em Creta. Com a vitória, Atenas passou a se livrar das cruéis imposições feitas por Minos. Oferecer anualmente 14 jovens atenienses, 7 rapazes e 7 moças para serem devorados pelo Minotauro. Jasão, protagonista da história que narra a aventura do herói em companhia dos argonautas em busca do velo de ouro. Na narrativa, Jasão e seus companheiros tiveram que enfrentar vários monstros e seres mitológicos, além da ira de alguns deuses. Belerofonte. Ficou conhecido, ele mesmo, por ter derrotado a Quimera, criatura mística híbrida, e dominado o lendário Pégaso, graças à rédea de ouro oferecida pela deusa Atena, como símbolo de gratidão por ter destruído Quimera. Perseu conseguiu derrotar a Medusa, cortando a sua cabeça e evitando que se transformasse numa estátua de pedra. Heracles, ou popularmente conhecido como Hércules, nome dado na mitologia romana a este semideus, filho de Zeus, e é conhecido pela história dos seus 12 trabalhos impossíveis, que eu lerei na próxima aula, cada um deles, e terminaremos com os deuses romanos. Beijo a todos, tchau para quem está em casa. Obrigada. Pode, desce devagar. Tchau.
Obrigada, beijo, né?